Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre os vinhos da região da Toscana, esses vinhaços que são feitos por lá, essa região que é antiquíssima no mundo do vinho e tenho certeza que muita gente aqui no Brasil gosta. Então vamos começar a falar de Toscana, mas só um lembrete inicial. O primeiro de todos, deixa seu like, esse vídeo está muito legal sobre a Toscana, a gente vai trazer um monte de informação fresquinha para você. Tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo de hoje. E outra coisa, tá chegando, né? Agora sim, para valer, tá chegando a nossa degustação, a nossa live degustação de Pinot Noir, que vai ser agora dia 1º de outubro, às 8 da noite, aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Quero todo mundo aí com taça na mão e acompanhando a gente. Prepara a tua perguntinha, porque a gente vai conversar muito com vocês nessa live. O ideal mesmo, né, o que a gente espera nessa live é justamente essa interação com vocês. Então, quero todo mundo aí ligado na TV, no celular, no computador, 1º de outubro, às 8 horas da noite. Então, agora sim, vamos para o nosso vídeo sobre Toscana. Antes disso, quem já ouviu falar sobre esses vinhos aí sabe que eles são vinhos que precisam respirar na taça, né? E você já vai entender por quê. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, então eu vou abrir esse vinhaço aqui que eu trouxe para a gente degustar hoje, que é um Morellino di Scansano. É uma denominação de origem famosa lá da Toscana, não tão famosa quanto Brunello, Chianti, por isso que eu fiz questão de trazer este vinho aqui para a gente degustar juntos hoje. Então eu vou abrir ele, deixar na taça e depois a gente continua nosso bate-papo aqui. A cor não engana, né? Toscana é legítimo. E outra coisa aqui pra gente só ressaltar, olha o estilo da rolha. É uma rolha reciclável, então a galera já tá se ligando nisso. Gostei, ó, 100% reciclável e zero emissão de carbono. Então, legal, galera pensando aí no meio ambiente. Ah, e esse daqui é o vinho que foi na seleção agora, mais atual do nosso clube. É a seleção Santé. Preparei 2 vinhaços aí da Toscana que acabaram inspirando a gente a fazer esse conteúdo de hoje. É claro, né? Trouxe os 2 aqui, só vou abrir um deles, mas os 2 são muito legais. Aquele lá é até de uma uva diferentona, né? Não é da Sangiovese, que é a mais clássica da Toscana, mas para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aí para vocês. Está muito legal essa seleção. Toscana raiz. Então, vamos entender um pouquinho sobre a história dessa região tão importante aí no mundo do vinho. Como várias outras da Europa, ela não começou assim há pouco tempo, sabe? Tipo, do nada, há pouco tempo, essa região se tornou famosa. Não, muito pelo contrário, na verdade. A gente sabe, através de registros arqueológicos aí mais recentes, né, que encontraram ânforas de barro em escavações, que quem levou a cultura do vinho para lá, né, o plantio de videiras e aí a produção de vinhos, mais artesanais, evidentemente, foram os etruscos. Isso aí lá no século 8 a.C. Então, assim, tempo pra caramba. E aí o mais legal também é que essas mesmas escavações alegam que no século 7 a.C., ou seja, um século depois, eles já estavam exportando os vinhos da Toscana para a região da Gália e para o sul da Itália. Então os caras começaram com o pé direito, né? A produção começa por lá no século 8 a.C., e no século seguinte, no século 7 a.C., eles já estão exportando para outras regiões do mundo. Você sabe que um tempinho mais tarde até, né, aí já, uns séculos mais tarde, aí a gente já pula lá para o século 3 a.C., os vinhos da Toscana estavam tão referenciados assim no mundo que os escritores gregos, alguns ilustres inclusive, já falavam sobre os vinhos da Toscana, já escreviam sobre eles e quase sempre celebrando aí a alta qualidade dos vinhos elaborados na Toscana. Então olha que legal, né? Não é de hoje mesmo que os vinhos da Toscana são feitos com qualidade, é lógico, qualidade para a época, né? A gente está falando aí da antiguidade no vinho. Os vinhos naquela época eram completamente diferentes do que a gente conhece hoje, não conseguiam chegar no teor alcoólico que a gente conhece hoje, não tinham os mesmos conhecimentos que a gente tem hoje, técnicas de vinificação, mas para o mundo antigo eles já eram famosinhos aí na área e os gregos, grandes consumidores de vinho desde sempre, já referenciavam aí os vinhos da Toscana. Século 3, hein? E aí, seguindo a linha cronológica, né, ainda no período da Antiguidade, quem assumiu esse papel aí de manutenção dessa cultura do vinho na Toscana foram os romanos. A gente sabe que o Império Romano foi uma grande força motriz. Quem já fez curso com a gente aqui na Vinhos de Bicicleta sabe
que o Império Romano foi essa máquina aí, né, para a indústria do vinho, essa máquina muito importante. A gente degusta vinho da forma que a gente degusta hoje, muito por conta do que os romanos fizeram na época deles. Eles foram grandes desenvolvedores dessa cultura por todo o Império, né? E olha que o Império Romano foi algo gigantesco. E aí, com a queda do Império, né, porque aí a gente termina a Antiguidade, o Império cai, né, com as invasões e tal, o Império Romano acaba sendo destruído ali, pelo menos aqui na parte ocidental, e aí entra a Idade Média. Na Idade Média, quem assumiu esse papel de manutenção da cultura do vinho foram justamente os mosteiros. A igreja acabou assumindo muito forte esse papel, por isso que até hoje, assim como outras regiões do mundo, né, eu falei da Borgonha aí há pouco tempo aqui no canal, também os mosteiros, as abadias, né, tiveram uma força e uma importância assim vital para a cultura do vinho, onde eles estavam instalados. Na Toscana não foi diferente, então durante toda a Idade Média, os monges acabaram sendo grandes propagadores da cultura do vinho, também fazendo a manutenção dessa cultura e desenvolvendo com alguma ciência agrícola ali, até que, algum tempo depois, essa mesma igreja, com a ascensão da aristocracia e a ascensão das classes comerciantes, começa a perder um pouquinho de força. Isso mudou completamente o cenário do vinho ali na Toscana e isso acabou formando a indústria que a gente conhece hoje, né? É o berço dessa indústria. Eles fizeram um acordo ali agrícola, né? Que chama mezzadria, né? Mezza é metade em italiano. Era mais ou menos um arrendamento de terras ali, onde os proprietários da terra forneciam a terra e os meios de produção para que o agricultor ali pudesse cultivar ali as videiras. Só que metade da produção era do dono da terra. Então metade ficava com quem produziu, metade era do proprietário da terra. Isso aí acabou segmentando ali em várias pequenos produtores e pequenas vinícolas, né? Porque tem que pensar que boa parte desses produtores acabavam vinificando, né, a safra deles. E aí iam vender esses vinhos no grande centro comercial da época, que era Florença, né? Florença, capital. Só para você ter uma ideia, em números, ali no século XIV, por volta do século XIV, eram vendidos mais ou menos 8 milhões de galões americanos de vinho por ano em Florença. É muita coisa para o século XIV. Então, realmente, Florença, que era a capital da Toscana, né, ainda era já um mercado muito forte de vinho ali, né? Para toda a Europa, já tinha uma representatividade muito grande. Então, isso aí acabou fomentando ainda mais esses arrendamentos de terra e aí todo o território da Toscana acabou sendo formado por essas vinícolas artesanais que hoje a gente conhece, né? São várias vinícolas artesanais, pequenos produtores espalhados por todo o território da Toscana. Isso começou, o berço disso tudo foi justamente nessa época do Mezzadria, que foi um acordo agrícola aí de aristocratas e comerciantes do passado, né? Então nada é à toa, né? Tudo tem um motivo para ser. Você sabe que até por uma questão de ancestralidade, né, a agricultura está muito ligada ao povo da Toscana, porque a agricultura ela faz parte do DNA desse povo. E não só a videira, tá? Porque se a gente falar dos 3 grandes da Toscana, a gente vai falar de videira, de oliveira, né, azeitona para fazer azeite, e do trigo. Então, durante toda a antiguidade, basicamente, esses 3 grandões eram plantados basicamente nos mesmos campos ali da Toscana, e isso daí é o que pincela essas maravilhosas paisagens que a gente tem da Toscana, né? Para quem já viu foto aí sabe do que eu estou falando. É uma paisagem maravilhosa mesmo, muito bucólica, muito ligada à agricultura, e aí quase sempre você vai ter aí nessas paisagens ou videiras, ou oliveiras, ou trigo, ou os 3 juntos compondo a paisagem e a cultura do povo da Toscana. Agora pegando um período mais recente, né? Agora que você já sabe aí de toda a formação da cultura do vinho na Toscana, quando a gente fala especificamente de viticultura, qual é a principal casta dessa região? Assim, disparada na frente, é a Sangiovese. Sangiovese a gente já gravou vários vídeos sobre ela aqui, ela é uma queridinha minha e ela tem uma tipicidade, né? Ela costuma fazer vinhos que ficam mais acastanhados rapidamente com o tempo, né? Não é uma uva que, apesar de ter uma concentração até interessante de taninos, geralmente a cor de um Sangiovese é um rubi de média intensidade. Geralmente não é um rubi tão profundo, inclusive é o que eu estou vendo aqui na taça. Depois, quando a gente for fazer a degustação,
eu falo um pouquinho mais sobre isso. E ela é a principal casta assim disparada, como eu falei, né? Mesmo quando a gente pega os super toscanos, por exemplo, né? Que são um movimento de contracultura da Toscana, né? A regra deles é não se apegar às tradições. Os super toscanos às vezes usam Sangiovese. É que geralmente eles vão ser, a maior parte da composição de um super toscano vai ser de casta francesa, né? Merlot, Cabernet Sauvignon, mas eventualmente os produtores acabam colocando uma pitada de Sangiovese só para dar um caráter ali pro vinho, para trazer um pouco mais de acidez, talvez. Só que aí quando a gente vai falar das DOs mais clássicas da Toscana, né? Pô, tem Brunello de Montalcino, já gravamos um vídeo sobre isso. Chianti, famosíssimo, também já gravamos um vídeo sobre Chianti. Morellino Descansano, que é esse aqui que eu trouxe pra gente provar. Nobile di Montepulciano. Em todos eles a principal uva é a Sangiovese, né? Ela sempre vai ser a maior parte do corte, quando não é a totalidade do vinho. Agora, fora a Sangiovese, tem várias outras uvas autóctones sendo cultivadas lá na Toscana. O que quer dizer autóctone? Nativa, né? Nativa ali da região, original ali da região. E essas uvas geralmente vão entrar em partes menores do corte. Para você ter ideia, a denominação de origem Chianti usa muito isso. Então eles pegam a maior parte ali de Sangiovese e depois eles vão fazendo cortes com outras castas nativas. Para quê? Para dar mais complexidade para o vinho, né? Às vezes de uma delas ele vai trazer mais acidez, de outra ele vai trazer mais tanino, de outra ele vai trazer mais cor, de outra mais aromas frutados. Isso aí vai ajudando a trazer um caráter mais complexo para o vinho, né? E aí eu vou até citar algumas delas aqui para vocês. Olha só, a Canaiolo. Canaiolo é muito usada, principalmente em Chianti ali, no corte com Sangiovese. Colorino, Ciliediolo. Ciliediolo, inclusive, este aqui, ó, é um Ciliediolo, só que ele não é lá de Chianti. Esse daqui é da região de Maremma, na Toscana, que fica dentro lá, né, lógico, a denominação de origem Morellino Descansano está na região de Maremma. Só que você não pode fazer um vinho com maior parte dessa uva, que é a Ciliediolo, e chamar ele de Morellino Descansano. Isso aí para quem já está mais familiarizado aí com DOs, vocês sabem que normalmente eles escolhem uma uva para ser a principal, ou algumas uvas. No caso da Toscana, como eu falei, a maioria das DOs, como a Morellino Descansano, escolheram a Sangiovese. Em Brunello é a mesma coisa, em Chianti é a mesma coisa, em Nobile di Montepulciano é a mesma coisa. A Sangiovese impera. Então, nesse caso aqui, quando ele fez um Ciliediolo lá na região de Maremma, na Toscana, ele conseguiu a DOC, mas não o DOCG Morellino Descansano, que aí está atrelado à Sangiovese, tá? Então tem essas diferenças aí. Eu acho legal isso, né? Porque a DOCG é o topo da gama, vamos dizer assim, né? São as regulamentações ali mais rigorosas e, teoricamente, os vinhos de maior qualidade, os mais clássicos da Toscana, estariam na DOCG. A DOC é um passo antes. Significa que os vinhos vão ser piores? Não, mas significa que as regras vão ser menos rígidas. Então, nesse caso aqui, lá na região de Maremma, dentro da Toscana, eles permitem uma DOC com essa uva Ciliediolo, que é uma uva autóctone lá nativa da região da Toscana, que não é tão famosa quanto a Sangiovese, mas nesse caso aqui acabou fazendo um corte, inclusive um corte bem interessante, ó. Eles puseram 85% de Ciliediolo e 15% de Alicante Bouschet. A Alicante também é uma uva bastante utilizada lá para corte, porque ela é uma uva tintoreira, né? Então ela traz bastante tanino não só na casca, como ela também tem tanino na polpa da uva. Então isso dá mais cor e mais tanino para os vinhos. Nesse caso aqui, a gente tem aqui na minha esquerda, junto com o Ciliediolo, 15% de Alicante, muito provavelmente porque o produtor quis dar mais cor, mais tanino para o vinho. E nesse aqui, Morellino, que a gente vai degustar agora, ele também tem 5% de Alicante, que deve ter ido na mesma pegada. Aqui é 95% Sangiovese e 5% de Alicante Bouschet, justamente para dar essa cor, esse tanino que o produtor estava buscando, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí. Eu sei que às vezes as DOs, as DOCs, né, DOCGs são um pouquinho complicadas, mas em linhas gerais, as mais clássicas e rigorosas são as DOCGs, e aí cada partezinha ali da Toscana tem a sua, e as DOCs são um pouquinho mais abrangentes. E aí antes das DOCs tem os IGTs,
que aí sim são mais abrangentes ainda, e antes do IGT tem o Vino di Tavola, que aí é o vinho de mesa aí mesmo, que cada restaurante praticamente tem o seu lá na Toscana. Quando você quiser saber de DOCG, que são os clássicos italianos, os mais famosos, tá? Brunello, Chianti, Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano. São algumas micro-regiões ali dentro da Toscana. E tem DOCG para branco também. DOCs são mais abrangentes, aí eu falei dos super toscanos lá, né? Lembra que eu falei que é um movimento de contracultura? Há pouco tempo eles não se encaixavam em nenhuma dessas regulamentações, essas designações, justamente porque eles fogem delas, né? Eles falam, não, a gente não quer seguir, porque a gente quer fazer um vinho diferente, não seguindo as regras e as tradições locais. Recentemente, eles acabaram encaixando aí os super toscanos na classificação IGT, né? Que seria da pirâmide aí, seria a terceira, né, designação, né? Aí você vai falar, então super toscano é pior? É ruim? Claro que não, né? Tem super toscano aí para casa de mais de R$1.000 a garrafa. Então é por isso que é legal você ficar ligado, né? A DO, ela é um caminho, né? Essas designações que eu falei são um caminho para você falar, beleza, um DOCG é bastante clássico e geralmente vai ser mais caro mesmo. Só que não é que os outros são piores, né? É que as outras designações são mais abrangentes. Então tem mais coisas aí acontecendo, tá bom? Então chegou o momento, né? Vamos finalmente para a degustação. Se você nunca provou um vinho da Toscana, você não sabe o que está perdendo. Então prove. E esse aqui, por que eu não escolhi um Brunello ou um Chianti? Primeiro, porque a gente já gravou muito vídeo sobre eles. Segundo, que a gente gosta de ser diferentão, então eu trouxe aqui um diferentão. Como eu já falei, isso aqui foi uma seleção do clube, mas se você quiser provar esse vinho aqui separadinho, eu também vou deixar o link aí, porque tem no site da Vinhos de Bicicleta para você comprar. E vou deixar cupom de desconto aí para vocês, porque vocês gostam, né? Então vou deixar aí no descritivo um cupom de desconto só para vocês se divertirem. Só aproveita porque é por tempo limitado para vocês provarem essa delícia aqui que eu tô apresentando para vocês em casa. Então vamos lá, cor. Geralmente, ó, isso aqui como eu falei, 95% Sangiovese, 5% Alicante Bouschet. A Sangiovese, ela tem um rubi de média intensidade. Quando a gente vira a taça assim para ver a cor do vinho e coloca o dedo atrás da taça, dá para enxergar facilmente o dedo aqui, tá fácil. E aí a gente já vê que mesmo sendo um 2019, ou seja, uma safra não muito antiga, né, uma safra até mais recente, a cor dele já vai bem mais para o acastanhado, para o alaranjado, sabe? Atijolado, né? Que a gente fala aqui nos halos, né? Na coroa do vinho. Isso é típico da Sangiovese, tá? Numa degustação às cegas é até legal para te guiar isso aí. Então a Pinot Noir tem muito esse caráter, só que a Pinot Noir seria um rubi ainda mais leve ainda, né? Um rubi ainda mais límpido, mais translúcido, né? Aqui a Sangiovese já é um rubi de média intensidade, só que cheio de halo acastanhado, atijolado aqui. Então assim, de cor é basicamente isso. Costumam não ser vinhos muito viscosos, até porque a Toscana não está entre as regiões mais quentes do mundo do vinho. O teor alcoólico, então, fica quase sempre na casa dos 13, 13,5. Esse daqui, deixa eu ver se tá nessa... Aí eu falo isso e esse aqui não tem nada a ver, né? Ah, não, esse aqui tem, ó, exatamente, 13,5 de teor alcoólico. Então, um Morellino di Scansano clássico. Aí com algumas exceções, né? Quando a gente pega um Brunello di Montalcino Reserva, um Chianti clássico, aí geralmente são vinhos mais alcoólicos e mais viscosos, né? Aqui, esse daqui tá bem na tipicidade da Toscana mesmo, que é viscosidade média também. Então são vinhos, quando a gente fala de Toscana, são vinhos bem elegantes, porque eles ficam na média mesmo. Aí tem uma coisa que eles saltam quase sempre, que é a acidez, porque são vinhos muito gastronômicos e refrescantes, né? Muito frescos. Então você pode harmonizar com uma série de pratos diferentes, a gente vai tentar caçar isso aqui também. Vamos ver no aroma aqui que ele entrega pra gente, vamos lá. Olha só, geralmente vinho da Toscana, principalmente essas DOs aqui mais clássicas, eles são vinhos que demoram um tempinho mais a abrir na taça. Esse aqui, lembra que eu abri ele no começo? Quando a gente começou a gravar aqui, eu já deixei ele aberto, servi ele na taça, ele ainda está abrindo aroma. Então, eu diria que são vinhos mais sérios. Aí na tua casa, quando você estiver degustando, não é o vinho normalmente para você colocar na roda de amigos ali despretensiosamente, não.
Como são vinhos mais sérios, geralmente vai pedir uma comida para acompanhar e você vai precisar de um tempinho a mais para degustar ele, né? Até você... Porque o que vai acontecer se você não esperar isso para provar o vinho? Você vai acabar perdendo a evolução dele na taça e vai acabar a garrafa, sabe? Então são vinhos que geralmente demoram um tempinho mais a evoluir em taça. Então são vinhos que, se você quiser usar decanter, aí eu indico, pode usar numa boa aí, quando você for tomar esse vinho em casal ou entre 4 amigos ali, usa o decanter porque é vinho para isso. Vamos ver o que ele entrega aqui, ó. Fruta silvestre e flor, típico da Toscana aí, uma coisa muito fácil de encontrar em vinhos da Toscana em geral. Fruta mais silvestre, flor. Agora ele tem uns toques que aí são toques clássicos, para tipo assim, ter a assinatura da Toscana, que é vegetação rasteira, um pouco de especiaria, até coloquei aqui na cartinha que vai para os associados do clube, coloquei aqui minerais, porque essa região aqui ela é mais costeira lá na Toscana, tem bastante influência marítima, então tem essa pegada aí de trazer uma mineralidade para o vinho, principalmente por causa do solo que eles têm lá, e um pouco de ervas secas. Então, isso é um clássico da Toscana, é aquele vinho que não fica na fruta, não fica só na fruta, como costumam ficar alguns vinhos que a gente conhece aqui, clássicos do Novo Mundo, né? Você pega um Malbec argentino, geralmente ele vai te entregar muitos aromas frutados, né? Você pega um Merlot aqui do Novo Mundo também, geralmente vai para essa pegada, Cabernet Sauvignon. Quando a gente vai para Toscana, aí a coisa já muda de figura, vai além da fruta e vem esses toques que eu falei aqui, vegetação rasteira. Isso até foi o próprio produtor que colocou na ficha técnica dele, né? Então isso é uma tipicidade mesmo da Toscana, né? Esses aromas mais rústicos, essas notas mais rústicas são muito comuns da gente encontrar em vinhos da Toscana. E agora vamos ver no paladar como que ele tá. Ó, elegância. Isso aqui é elegância pura na taça. Eu até coloquei aqui dicas de harmonização. Eu falei pappardelle com ragu de costela, risoto de fungo sec com parmesão, galeto grelhado com ervas finas. Você viu que são pratos completamente diferentes entre si? Justamente, Toscana é o vinho para você fazer isso. Tipo, vai pra cozinha, brinca de MasterChef, bola o que você quiser bolar e vai para ele. Só toma cuidado com molhos muito intensos e carnes vermelhas muito intensas, porque daí não é a pegada da Toscana. A Toscana é assim, pega uma comida aí de média intensidade, como eu falei aqui, massas, lasanha, galeto grelhado, até carne de caça, tábua de embutidos, tábua de queijo, vai ficar legal com o teu vinho da Toscana, eu tenho certeza, porque é muito gastronômico, acidez assim, ó, faz a língua salivar demais. Vinho de médio corpo, final longo, né? Provei ele já faz um tempo, ele continua aqui. E tanino médio também, média intensidade, muito macio já. Vinho que, quando a gente guarda ele por muito tempo, né? Potencial de guarda, que tem bastante potencial de guarda, inclusive esses vinhos, o que mais vai ajudar esse vinho a ser preservado é justamente essa acidez elevada que eles têm. Então são vinhos muito interessantes. Como eu falei, para quem quiser, esses vinhos aqui tem no site da Vinhos de Bicicleta e eles estão na seleção atual aí do clube, que é a seleção Santé. Eu adoro vinhos da Toscana, eu depois quero gravar outros conteúdos aqui falando especificamente sobre essas denominações de origem aí que eu citei, né? Eu sei que já tem conteúdo no canal sobre elas, mas eu quero gravar mais porque eu amo de verdade esses vinhos italianos, principalmente da região da Toscana, são muito elegantes, são muito refrescantes e são muito versáteis aí pra gente brincar na cozinha. Eu que gosto de ir pra cozinha, brincar lá de MasterChef, os vinhos da Toscana geralmente são ótimas pedidas para isso. Espero vocês na nossa live degustação de Pinot Noir, agora dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Se você curtiu esse conteúdo sobre Toscana, se você descobriu coisas legais aqui nesse conteúdo que você não conhecia ainda, compartilha com a galera, isso ajuda bastante a gente. Se você ainda não deixou o like, deixa também. Isso ajuda muito esse vídeo a ganhar mais audiência e a levar essa cultura do vinho para cada vez mais gente. É isso aí, galera. Cheers! Viva os vinhos da Toscana!